Boa noite, pessoal. Tudo em paz com vocês? Como é que estão? E aí, bora começar a live? Vamos dar aqui 2 minutinhos só para o pessoal que tá chegando e aí a gente vai começar. Hoje a live tá muito bacana. Nós vamos falar sobre relacionamentos e o relacionamento que a gente vai falar é relacionamento conjugal, familiar, educação de filhos, amigos, relacionamento social, enfim. É muito bacana. E aí, pessoal do Insta, deixa eu acenar aqui, pessoal que já está chegando. Boa noite, como é que vocês estão? Fica com a gente até o final, porque nós vamos falar de 3 coisas, tá? 3 coisas que as pessoas fazem, que nós fazemos sem perceber, mas que destrói os nossos relacionamentos. Então fica ligado aí com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E mais do que isso, nós vamos falar, mas também nós vamos falar da solução. Nós vamos falar dessas 3 coisas que eu tenho certeza e você vai ficar chocado com o que a gente vai falar. E eu tenho certeza que você vai perceber que faz isso. E aí quando você entender o que isso significa e como solucionar isso, vai fazer toda a diferença. Pessoal do Face, boa noite, sejam todos bem-vindos. Tô aqui, vocês não estavam me vendo ainda, agora eu acionei a câmera, vocês vão passar a me ver. Eu quero que vocês, pessoal, do Face e do Insta, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo e vendo bem? Coloca aí, me avisa aí nos comentários, por favor, vocês que estão com a gente ao vivo já. Coloca aí nos comentários, por gentileza, para a gente saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem também, se a imagem está chegando bacana. Comenta aí, por favor. Legal, pessoal do Insta? Tá chegando? Tá indo bem a conexão? Tá bacana? Pessoal do Face, como é que tá? Tá bacana a conexão? Podemos continuar então? Bora continuar? Então vamos lá. Começando oficialmente a nossa live então. Deixa eu mastigar aqui minha bala. Então começando oficialmente a nossa live sobre relacionamento. Deixa eu colocar aqui também para eu enxergar bem. Aliás, fazer diferente aqui, só um minutinho, que eu já estou organizando aqui para a gente poder ver. Legal, já estou vendo aí o pessoal do... pessoal do Insta, ó. Eu vou às vezes estar olhando, parecendo que eu estou olhando para baixo, mas é porque a nossa câmera está bem aqui embaixo, a câmera que grava, tá? Que está transmitindo também. Então, Nayara, seja bem-vinda, Célia, sejam bem-vindas. Então, não se sintam rejeitados, sempre falo isso, tá? Mas é que às vezes eu vou estar olhando para essa câmera aqui, que é onde a gente está gravando, e depois vai publicar isso também, deixar para aqueles que desejarem assistir. Então, bora começar, chega de lenga-lenga e lá vamos nós. Bom, relacionamento. O que significa, antes da gente falar dos erros que a gente comete, das 3 coisas que a gente faz e que acabam destruindo os nossos relacionamentos, é importante a gente entender primeiro o que significa os relacionamentos, né? A palavra relacionamento, gente, ela vem do latim, tá? E a palavra relacionamento vem da raiz latim, que é refero. O que é refero? Refero, o re, é um prefixo que indica repetição. E fero tinha as traduções de levar, trazer, carregar ou dar. Então, literalmente, na raiz da palavra relacionamento, que vem do latim, refero significa levar de volta ou trazer outra vez. Com o passar do tempo, a palavra relacionamento ela começou a ser utilizada para indicar a ligação entre 2 coisas ou pessoas, tá? E há inclusive quem diga que a palavra relação, se a gente desmembrar ela, dividi-la, a gente vai achar três coisas. O prefixo re,
a palavra laço e ação, que significa fazer novos laços. E olha que interessante, eu gostei muito quando eu ouvi isso, porque verdadeiramente a palavra relação vem de fazer novos laços. E pensa o seguinte, quando você junta duas coisas e dá vários laços nela, ela fica mais fortalecida, mais junta, mais sólida. E se a gente parar para refletir sobre relacionamentos, olha que interessante. Pensa aí agora, aliás, até comenta aí, pessoal, qual foi o momento de maior conquista da sua vida? Qual foi o momento mais memorável da sua vida? O momento onde você se lembra que foi o momento mais feliz? Comentem aí para mim. Quais foram os momentos mais felizes da vida de vocês? Comentem aí, que eu quero ver. Vamos lá. Casamento, algumas pessoas casamento, o que mais? Nascimento de filhos. O que mais? Ter a conquista da faculdade. Perfeito. Olha só que interessante. Então, pensando em todas essas situações de relacionamento, de conquista e os momentos mais felizes e memoráveis da sua vida. Se você perceber, todas elas têm em comum pessoas. Todas, sem exceção, envolvem pessoas. E aí eu vou mais além. Pensa o seguinte, você e eu somos frutos de um relacionamento de outras pessoas. Nós somos gerados por outra pessoa. Nascemos pelas mãos de outro. Fomos educados e ensinados pelos outros. Vou além ainda. A gente só descobriu o que são as emoções, amar, ser feliz, por conta de se relacionar com outros. E é tão interessante, o relacionamento é tão vivo na nossa vida, ele é tão forte e tem tanto poder que mesmo assim a gente subestima e não leva em consideração a importância e o impacto que os relacionamentos têm na nossa vida. E aí agora a gente vai falar um pouco de ciência. Os cientistas dizem que os relacionamentos são os responsáveis por moldar os nossos desejos, as nossas expectativas e objetivos de futuro. Então eles concluem dizendo o seguinte, que ter bons relacionamentos é tão importante que os relacionamentos que a gente tiver durante a vida vão determinar os nossos sonhos e objetivos que a gente vai projetar daqui para frente ou para o futuro. E aí falando sobre amizade agora, sobre estatísticas e estudos científicos. Olha que bacana isso. Se você tem um amigo que é muito feliz, as suas chances de ser feliz, isso impacta de ter um amigo se o seu melhor amigo é feliz, isso aumenta as suas chances em 15% de também ser feliz. Agora, se você tem um amigo que nem é tanto feliz, mas o melhor amigo dele é feliz, o seu amigo aumenta a chance dele em 15% e a sua em 10% de ser mais feliz. Agora vamos para o terceiro grau, a terceira conexão, terceiro grau de conexão. Então você tem um amigo que tem um melhor amigo que tem um melhor amigo e esse aqui é muito feliz. Esse cara aqui aumenta em 15%, o seu melhor amigo em 10% e as suas chances de ser feliz em 6%. E aí parece que 6% de repente fala assim, puxa, mas esse impacto na minha felicidade é muito pequeno. Na verdade, comparado ao impacto financeiro, os cientistas acompanharam pessoas que tinham, vamos falar, uma renda média aí de 5 a 10 mil dólares por mês. Eles acompanharam esse grupo de pessoas e as pessoas que passaram a receber 10 mil dólares a mais por ano, ou seja, 833 dólares mais ou menos por mês, elas tiveram um aumento de felicidade só de 2%. E aí, qual é a conclusão dos cientistas? É que medir que o bem-estar, acompanhar o bem-estar dos seus amigos, dos seus familiares,
e das pessoas que te cercam é o indicador mais eficaz para medir a sua felicidade, mais até mesmo do que medir a sua renda mensal, o seu salário e a sua renda anual. Olha que louco! Então, a felicidade das pessoas que são próximas de você refletem mais sobre a capacidade, o potencial da sua felicidade do que propriamente o quanto você ganha ou ganharia mais por mês. E aí, quando a gente fala de amizade, isso me faz lembrar um provérbio bíblico que está lá em Provérbios 27:17, que diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Isso é muito bacana, porque quando a gente olha para a Bíblia, ela está trazendo exatamente o resultado que a ciência está falando desses estudos. Se a gente falar sobre relacionamentos, agora nós falamos sobre o impacto na nossa felicidade, agora vamos falar sobre na nossa saúde. Que impacto os relacionamentos têm na nossa saúde? Então vamos lá. Se você tem um amigo que tem uma alimentação saudável, se o seu melhor amigo tem uma alimentação saudável, você tem 5 vezes mais chances, probabilidade de ter alimentação saudável. Se o seu melhor amigo pratica atividade física, você tem 3 vezes mais chances de praticar atividade física, de ter atividade, do que se ele não fizesse. Agora, se o seu melhor amigo é obeso, você tem 57% mais chances de ser obeso do que o normal, do que pessoas que não têm amigos obesos. Se você tem um irmão ou uma irmã obeso, as suas chances é de 40% de que você também seja obeso. E se você tem um marido, ou esposa que são obesos, que no caso é obeso, você tem 37% de chance de também ser obeso. E uma coisa interessante com relação a relacionamentos, aos amigos, mais propriamente dito, que pode ser familiares também. Quanto mais próximos eles estiverem de você, quanto mais próximos eles morarem de você, maior será a influência deles na sua vida, no seu bem-estar e na sua felicidade. Aí, de novo, eu vou para Provérbios trazer esse conceito, esse resultado, esses estudos científicos num conceito bíblico, Provérbio 13:20. Ele diz o seguinte: quem anda com sábio se torna sábio, mas os companheiros dos tolos sofrem aflições. E aí a gente pode levar esse provérbio também para questões de saúde. Então, quem anda com pessoas saudáveis é saudável. Quem anda com pessoas que não são saudáveis também não serão. Assim como a gente pode falar, pessoas que convivem com pessoas otimistas se tornam otimistas. Mas aqueles que vivem com pessoas pessimistas têm mais chance de ter depressão, de ser negativo, de achar que o mundo vai dar tudo errado. E aí quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando sobre o sentimento de pertencer. É aquela sensação que a gente tem de que pertence a um grupo, pertence a um núcleo, tá? Seja familiar, seja de família, de amigos. O interessante é esse sentimento de pertencer. Tem um psicólogo social da Universidade de Princeton, ele chama Roy Baumeister. O que o Roy Baumeister ele concluiu? Ele estuda sobre esse sentimento, qual é o poder do pertencimento. Ele falou que o sentimento, o fato da gente sentir que pertence, é o maior motivador que impulsiona todas as outras motivações da vida. Então, quando você sente que você pertence, que você é importante em algum grupo, seja ele familiar ou de amigos, ou enfim, qualquer grupo, você pertence, você sente isso, você se motiva mais para todas as outras coisas da sua vida. E esse estudo é tão profundo que Roy ele sustenta a hipótese de que a motivação humana depende desse sentimento de pertencer. Nós falamos de coisas boas e coisas ruins sobre o sentimento, o relacionamento e o sentimento de pertencer. Agora, olha o que acontece quando a pessoa ela não se sente pertencente ou ela sente que a sua sensação de pertencimento
é fragilizada por conta de laços sociais ou de laços de relacionamentos fracos. Uma pessoa que sente que tem poucos relacionamentos ou não tem relacionamentos saudáveis, seja ele na família ou em grupo de amigos, ela tem 2 vezes mais chance de ter resfriado do que pessoas que sentem que pertencem a algum grupo. Pessoas que sentem que têm relacionamentos fragilizados, elas têm quase 2 vezes mais chances de morrer de doença cardíaca do que pessoas que sentem que têm bons relacionamentos. E aí, agora eu vou mandar aí um recado para pessoas que são casadas, que namoram, que vivem juntas. A ciência identificou que pessoas que pertencem, que convivem em relacionamentos hostis, então seja pessoas que gritam, agressão verbal, agressão física, agressão psicológica. Eles fizeram experimento com grupos de casais que entendiam que tinham bons relacionamentos saudáveis, conjugal, e outro grupo que sentia que não tinha bons relacionamentos, que vivia em um relacionamento hostil. E eles fizeram pequenas feridas na pele dessas pessoas. E no grupo que convivia em relacionamento hostil, levou quase o dobro do tempo para fazer a cicatrização desses pequenos cortes. Então olha como que ter bons relacionamentos é bom para a saúde física, para a saúde psicológica, para a saúde emocional. Em resumo, gente, a gente pode falar que relacionamento é uma frase muito bacana que eu também ouvi que fala o seguinte: gente precisa de gente para ser gente. E quanto mais ela se dedicar para outras gentes, mais gente ela se torna. Para pensar agora por um instante aqui comigo. Olha só, no começo do século XX, o mundo tinha aproximadamente um pouco mais de 1 bilhão de pessoas no início do século XX. Hoje, só a China e a Índia têm mais de 1 bilhão de habitantes. No mundo, a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes. Você concorda que diante de tanta gente, não era para a gente ter mais relacionamento? E aí eu vou além. Com o advento de internet, que a gente está muito mais conectado, interligado, não era para a gente ter mais relacionamentos? E aí pensa agora, além da possibilidade da gente se relacionar com pessoas através das redes sociais, enfim, o nosso estímulo para interação, para melhorar o relacionamento presencial também é muito maior. Nunca se houve tanto estímulo, tanto estímulo de prazer quanto agora. Pensa comigo, hoje tem um monte de parque temático, tem shopping, tem Netflix, tem internet, tem várias coisas, várias situações em que a gente pode levar nossos familiares e amigos para ter entretenimento. E aí, baseado nisso, éramos para ser a geração mais feliz da história. Só que os cientistas estão dizendo exatamente o contrário. Nós somos essa geração, nós somos a geração mais infeliz da história. Pensa comigo, percebe que nunca se ouve tantos relatos de depressão, ansiedade, medo, síndrome do pânico, dependência alcoólica, química, suicídio, enfim, um monte dessas coisas como a gente está ouvindo agora? Nunca se ouve tanto igual agora. E aí, eu fui buscar na ciência por quê? Quais as razões? Olha só, 80% das pessoas que foram pesquisados por cientistas demonstraram indícios de timidez. E pessoas com muita timidez, elas são muito boas para os outros, mas extremamente prejudiciais para si mesmas. Por quê? Porque ela vive num mundo que é a mente dela, onde ela tende a se autocondenar. E que os melhores momentos da vida dela, tem gente que fala assim, mas pessoas que são introvertidas, ela consegue lidar com a solidão. Negativo, a ciência comprovou que pessoas se dão melhor, os melhores momentos, os maiores relatos de felicidade de pessoas extrovertidas e introvertidas é quando elas se disseram envolvidas num relacionamento ou numa relação com amigos, familiares, marido e mulher, namorado, enfim, tudo isso. E aí, diante de tantas possibilidades de interações com amigos e famílias,
Me assusta saber que também eles identificaram, os cientistas identificaram, que 50% dos pais jamais disseram, jamais conversaram com seus filhos sobre os seus medos, angústias, preocupações e anseios. Cara, aí voltando para essa interação. Hoje celular é o meio em que a gente mais interage com pessoas. E aí, esse meio que aproxima tantas pessoas distantes, e a gente tem aquela famosa frase que o celular, as redes sociais aproximam as pessoas que estão distantes, mas afastam aquelas que estão próximas. Esse número, no Brasil, nós estamos falando de uma pesquisa brasileira, tá? 83% das crianças brasileiras que passaram por uma pesquisa disseram se sentir rejeitadas pelos pais por conta do celular. Cara, isso é muito forte, é muito perigoso. É por isso que a gente está vendo cada vez mais cedo crianças depressivas, crianças traumatizadas, crianças com seu intelecto e suas emoções frágeis, não sabe lidar com a rejeição, não geram autonomia, enfim, a gente está vendo um monte de problemas sendo gerado nas crianças. Então fica ligado até o final que a gente vai falar do que você pode fazer, pai e mãe, para melhorar a saúde emocional dos seus filhos, ok? Quando eu falo sobre toda essa interação e o que poderia gerar e o que ela acaba não gerando e todos esses problemas que a gente acabou de falar, eu cito sempre uma pesquisa do Instituto Social da Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, que comprovou que metade da população mundial em algum momento teve ou terá alguma das doenças da alma, que é a que a gente falou: depressão, síndrome do pânico, ansiedade, dependência alcoólica, dependência química, dependência por medicamentos, compulsão alimentar, compulsão por compras e várias outras. Então, nós estamos falando de metade da população do mundo. E aí quando eu falo desse estudo, as primeiras coisas que as pessoas falam desesperadamente é falar assim: Baroni, tá bom, mas então como eu faço para me proteger? E antes da resposta eu dou uma outra pergunta, eu falo o seguinte: você consegue perceber que essas doenças da alma, elas estão sendo cada vez mais faladas de um tempo para cá? Para quem tem de 28 anos para cima, se você remeter agora, buscar na sua memória a sua infância, pouco se ouvia falar sobre isso. Era raro a gente ouvir falar sobre depressão, síndrome do pânico. Criança, então, que tentou suicídio, criança em depressão, cara, era muito raro. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar até agora. Na minha infância, então, nem pensar. Aí as pessoas falam: sim, eu lembro. Quando eu olho para minha infância, eu percebo que isso era raro. Eu falo: pois é, talvez aí esteja a resposta. É preciso que a gente volte às nossas origens. E se a gente notar, os nossos relacionamentos eram muito melhores no passado do que tem sido hoje. Hoje os nossos relacionamentos são muito superficiais por conta justamente do que veio para ajudar, e ajuda muito, que é a internet. Eu não estou fazendo apologia contra celular de maneira nenhuma, porque eu uso, acho algo extremamente poderoso, né, e benéfico, desde que haja equilíbrio. E aí esses relacionamentos superficiais de centenas e milhares de amigos no Facebook, redes sociais, não condiz com a realidade. E aí vamos para as 3 coisas então que nós fazemos sem perceber, tá? E que destroem os nossos relacionamentos. Vamos lá, estão comigo, pessoal do Insta, pessoal do Face? Comenta aí, tá tudo certo? Tá fazendo sentido? Vocês estão ligados? Tá claro para vocês o que eu falei até agora? Tá interessante? Comenta aí para mim, por favor. Fala o que vocês estão pensando, o que vocês estão percebendo sobre tudo isso que a gente está falando. Pessoal do Insta, pessoal do Face. Comenta aí. Bacana, legal. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz que geralmente afetam negativamente, destrói os nossos relacionamentos. O primeiro, fazer o que é mais fácil. Deixa eu ver aqui um comentário. Legal, que bom, Márcia, tamo junto.
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz que destrói os nossos relacionamentos, seja conjugal, social, familiar. Fazer o que é mais fácil. Ó, pensa aqui comigo rapidamente. Diante de tudo isso que eu falei, a gente percebe que o mundo está meio confuso, meio do avesso, meio problemático. E aí fala assim, tá, mas qual é o problema exato? Onde está o cerne do problema? É difícil falar de uma coisa, mas se a gente parar para pensar, uma candidata muito forte para desses problemas, da raiz desses problemas, desse problema de relacionamento, é justamente a dependência tecnológica. Então a gente acaba fazendo o que é mais fácil nesse tempo de fast food, de drive-thru, de tudo para ontem, e de tudo imediato, tudo na palma da sua mão, tudo você consegue fazer na palma da sua mão. A dependência tecnológica talvez seja um dos fatores mais importantes e mais influentes neste problema de relacionamento. Existe uma pesquisa que foi feita por um professor de psicologia da Universidade de Nova York, então chamado Glenn Galler, então vamos lá, um professor de psicologia da Faculdade de Nova York, chamado Glenn Galler. Ele fez uma pesquisa sobre a dependência tecnológica que inclusive foi compartilhada, foi publicada na CNN, no canal de TV CNN. E ele identificou que 50% dos adolescentes estão viciados no celular. Presta atenção. Essa pesquisa identificou que 50% dos adolescentes estão viciados em celular. Eles estão tendo dependência tecnológica. Tá, e o que essa dependência tecnológica causa de malefício para qualquer pessoa? Então nós estamos falando do jovem, mas isso também pode se estender, foi feito só com jovens, mas se estende para todo mundo. A dependência tecnológica, ela causa os mesmos malefícios que qualquer outra dependência. Então ela vai afetar seu sono, a sua interação social, o seu processo cognitivo, o seu processo intelectual. E aí eu pergunto para você, pai e mãe, que está assistindo aqui a live, você teria coragem, independente da idade do seu filho, vamos imaginar aí até principalmente menor de idade, tá? Você teria coragem de toda manhã, ao acordar, dar uma dose de pinga para ele? Pensa bem, se todo dia pela manhã seu filho acordar, ao invés de você preparar um café da manhã para ele, você prepara uma dose de pinga. Eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência tem coragem de fazer isso com o filho. Mas eu quero dizer para você que talvez você esteja fazendo isso sim, só que de outra maneira. Os cientistas identificaram que a dependência tecnológica causa os mesmos malefícios para o cérebro do que a dependência alcoólica. Então preste atenção, pai, porque aí a gente entra no segundo erro. Então o primeiro é fazer o que é mais fácil. Então a gente tende a dar... Eu vejo pais comprando tablets para crianças pequenas de 2, 3 anos. Cara, é lógico que não é de todo ruim. A criança vai receber estímulos positivos, de aprendizado, enfim. As crianças estão ficando mais inteligentes justamente por conta desses estímulos. Mas a dosagem errada é que está destruindo. Então, depois de fazer o que é mais fácil, os pais acabam fazendo, em algumas situações, fazendo o que é bom ao invés de fazer o que é certo. Olha só, quando um pai ou uma mãe dá um tablet ou celular para o filho na fila, por exemplo, do médico, na fila do supermercado, na fila do banco, enfim, qualquer fila, o que o pai está fazendo? Querendo acalmar a criança. Só que ele não entende que ele está destruindo o processo de aprendizado de paciência, do processo de aprendizado da criança de trabalhar o ócio. Eu não sei quantos anos você tem aí que está assistindo, mas eu tenho 34, eu lembro da minha infância que quando a gente tinha que esperar o pai ou a mãe conversar com um amigo, seja na fila do banco, conversar com o médico, eu lembro de eu ficar sentado na cadeira e chacoalhando a perna, de imaginando, brincando com o vento, criando brincadeiras ali, e isso fez com que o meu cérebro aprendesse a lidar com o ócio, com o momento de não ter nada para fazer. Aí o que acontece? As crianças, por elas não estarem sendo estimuladas a lidar com a paciência, a aprender a ter paciência, a lidar com o ócio, elas estão ficando ansiosas,
elas começam a ficar facilmente irritadas, isso vai fragilizando o emocional. Ficar conectado excessivamente nas redes sociais, isso para filhos e você que está nos assistindo, pode ser bom. Só que qual é o problema? Que as redes sociais, as pessoas só publicam fragmentos da vida dela. E geralmente esse fragmento é um fragmento positivo, de felicidade. É uma viagem, é uma festa, enfim, são coisas bacanas. Só que quando você vive constantemente vendo esses fragmentos, o seu cérebro ele não entende que é uma parte da vida de alguém. Ele entende vida de blogueira, quando você vê essas blogueiras viajando o mundo inteiro e pessoas viajando o mundo, você fala, cara, a vida dessas pessoas são ótimas, a minha é muito ruim. E isso desperta no teu cérebro o medo de você estar perdendo alguma coisa na sua vida. E logo, isso fragiliza o seu emocional, que te aproxima mais da angústia, que te aproxima mais da tristeza, e isso te leva mais próximo da depressão. Então você percebe que tem várias coisas que estão levando as pessoas para a depressão, e para a angústia, para a tristeza, que são simples de serem trabalhadas, são simples de ser evitadas. Outra coisa que eu vejo muito, gente, isso eu vejo muito, tá? E eu vejo assim, na rua, eu vejo em eventos sociais. Eu vejo pais deixar os filhos falar no mesmo tom, ou às vezes até gritar com eles, enfrentá-los, e os pais não fazerem nada. E isso pode ser bom. Bom para o pai naquele momento, para a mãe naquele momento, de estar evitando uma discussão, ou ela achar que, poxa, eu vou passar vergonha aqui, ou meu filho vai fazer birra, e aí isso pode ser bom naquele momento. Só que isso, para a vida do teu filho, entenda bem, é um desastre. Você está destruindo a vida, a personalidade do seu filho. Sabe por quê? Porque uma criança que não sabe respeitar o pai ou a mãe, ele não vai respeitar mais ninguém, porque pai e mãe é a autoridade máxima na vida de uma pessoa. Se ele não entender e não souber respeitar o pai e mãe, ele não vai respeitar marido ou esposa, não vai respeitar as pessoas no trabalho, seja ela superior na hierarquia, ou então se for liderada, então acabou. E, consequentemente, isso vai gerar para ela, sabe o quê? Rejeição. O seu filho que grita, ou que te enfrenta, ou que fala mais alto e você não faz nada, você está proporcionando para ele no futuro de que ele seja rejeitado, de que ele seja solitário. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar buscando em você, porque aí ele vai amadurecer lá na frente. Só que a personalidade dele já está muito forte. E aí ele vai ficar buscando nos pais, na mãe e até continuando a desrespeitar um refúgio. Só que ele vai sentir que falta algo, porque a gente precisa do relacionamento social, a gente precisa de amigos, a gente precisa ter alguém que a gente ama e se sentir amado. Mas ninguém consegue amar aquelas pessoas que são estúpidas, agressivas e são rudes no relacionamento. Então atenção, pais e mães que permitem ou tratam os filhos de igual para igual. Totalmente errado, você está tolindo, destruindo a possibilidade de aprendizado do seu filho de aprender o que é o respeito. Outra coisa aí, falando também fazendo o que é bom ao invés do que é certo, em outro âmbito, que é o do trabalho. Eu vejo pessoas, e a gente ouve agora o termo workaholic, que é pessoas viciadas em trabalho. Cara, trabalhar demais é bacana. Pode ser muito bom, porque assim você aumenta seus ganhos financeiros, enfim, você ganha mais coisas, conquista mais coisas. Só que se você fizer isso numa dosagem errada, de uma maneira desequilibrada, isso vai afetar os seus relacionamentos, vai fazer com que você se torne mais estressado, mais solitário, e isso, consequentemente, também desperta a probabilidade de ter depressão. E há estudos, nós falamos isso em outras lives, estudos científicos que falam que, por mais que a pessoa ame o que ela faz, pessoas que trabalham mais de 60 horas, mesmo amando o que elas fazem, elas não produzem mais do que pessoas que não amam o que fazem. Então, o máximo de se trabalhar por semana, para que seja muito produtivo, são 60 horas. Outra coisa que eu vejo também que às vezes as pessoas fazem porque é mais cômodo, falando também do mundo de trabalho. Eu vejo pessoas reclamarem, e isso, há estudos que falam que somente 20% das pessoas no mundo amam o que faz. Então, se a gente pegar na estatística, de cada 10 pessoas, 8 não gostam do que faz.
E o que eu vejo e com certeza você também tem aí no seu trabalho, no seu núcleo de relacionamento, você ouve muito pessoas reclamando do trabalho. Ou delas mesmas que não são felizes, ou de fulano de tal, pessoa próxima dela que reclama, só reclama do trabalho, da empresa, das pessoas que trabalham lá. Mas mesmo assim elas permanecem. E isso pode ser bom e cômodo no sentido de que você tem condições de pagar as suas dívidas, né? Pagar suas contas, pagar água, luz, telefones, enfim, dar a sobrevivência para sua família. Só que isso vai chegar um momento que se torna muito prejudicial. Por quê? Porque isso vai te custar a sua felicidade. Porque as pessoas que não são felizes profissionalmente, elas também não conseguem ser felizes nos relacionamentos familiares. E aí a sua família vai pagar o preço por conta disso. Chegando na terceira coisa que a gente faz, terceiro ponto que a gente faz que destrói os nossos relacionamentos. Até aqui, pessoal, tá bacana? Tá fazendo sentido? Tá todo mundo comigo? Pessoal do Insta, pessoal do Face, todo mundo comigo? Vou continuar aqui. Terceiro ponto, então, incongruência. Olha só, quando a gente fala de incongruência, eu quero citar aqui exemplos de coisas vividas. Muitos pais me procuram para falar sobre filhos. Eles me procuram falando assim, Barone, olha, e geralmente eles vêm reclamando de algum comportamento dos filhos. Ou porque o filho grita, ou porque o filho é birrento, ou porque o filho não estuda, ou porque o filho é uma pessoa muito fria, distante, que não abraça, que não beija, enfim. Vem reclamando de algum comportamento desses ou alguns outros. E aí eu falo para eles assim, olha, talvez vocês não saibam, mas vocês indiretamente, ou na verdade, diretamente estão sendo responsáveis por todos esses comportamentos ruins que vocês estão reclamando. Aí eles falam, geralmente a resposta vem não, fala não é possível. Eu sou o tipo de pai, o tipo de mãe que fala pro meu filho, eu falo o que tem que fazer, eu falo para ele que ele tem que ser atencioso, que ele tem que ter paciência, eu falo para ele que ele tem que estudar, eu falo o que tem que fazer. Eu falo, talvez aí, se você parar e pensar um pouquinho, essa pode ser a raiz do problema. Você está falando, só que talvez você não está fazendo, e isso é incongruente, tá? Tem uma frase uma frase famosa, eu não me lembro exatamente agora o autor dessa frase, que fala o seguinte, olha, dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar uma pessoa, é a única. E aí eu quero lembrar aqui também de uma frase de um filósofo americano da década de 1800 e bolinha, chamado Ralph Waldo Emerson. Ele fala o seguinte, o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, pais, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Aliás, não só pais, eu quero falar também para esposa e marido. Cuidado com o que você está fazendo e o que você está cobrando do outro, tá? Dos seus amigos também. Cuidado com a maneira como você age e do que você cobra. Porque a nossa mente ela não consegue entender a incongruência. Pensa comigo agora, olha. Se uma criança vê um pai e uma mãe que grita, como que ele não vai gritar quando ele crescer? Como que uma criança, para receber algo, teve que brigar ou fazer birra, ela vai ser uma pessoa de paz no futuro? Como que uma criança que sempre teve tudo o que quis, entenderá que nem sempre ela pode ter as coisas? Como que uma criança que aprendeu que existe mentira boa, inveja branca, coisas desse tipo, vai defender a verdade com todas as suas forças? Como que uma criança que foi rejeitada pelos pais, e pode ser por conta do celular ou por qualquer outro motivo, ela vai ser capaz de gostar de si mesma? Como que uma criança que nunca viu um pai, uma mãe abrir um livro vai ser uma leitora, gente? Não tem como, é incongruente pensar, aquele negócio de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não funciona, é uma frase vazia, que não tem sentido nenhum. Como que uma criança que nunca conheceu afeto vai abraçar? Como que uma criança que sempre foi criticada em tudo que fez, em tudo que ela fazia, e presta atenção que provavelmente você fala a frase do tipo, olha,
para de graça, não bota a mão em nada, porque tudo que você bota a mão estraga. Como que uma criança que sempre é criticada em tudo que faz vai achar que tem valor? No futuro ela vai se sentir excluída, fragilizada, o emocional dela está totalmente debilitado, enfraquecido. E há um estudo de Harvard que fala que 87% dos nossos problemas estão ligados à inteligência emocional, ou seja, de praticamente 9 problemas que a gente tem na vida, de cada 10 problemas que a gente tem na vida, 9 poderiam ser evitados se a gente tivesse desenvolvido inteligência emocional. Diante de toda essa situação, uma criança que viveu toda essa incongruência, há de chegar um momento em que ela vai ter que decidir se ela vai ser o que fizeram dela ou ela vai se tornar o que é de melhor que ela tem que ser. Ela será o que ela deve ser. Então, depois de tanta incongruência, ela só tem duas decisões. Ou ela continua sendo aquilo que ela foi transformada, que ela foi criada, e a probabilidade maior é que as pessoas continuem nesse caminho, ou ela se torna a pessoa que ela deve ser porque ela entende valores, princípios, forças e virtudes dela, que ela tem, e ela vai ter que decidir trilhar um novo caminho. Só que trilhar esse novo caminho é muito mais exaustivo, vai exigir muito mais energia dessa criança que vai se tornar um adolescente e um adulto. Por quê? Porque ela vai ter que se tornar alguém que ela ainda não é. Porque ela está indo exatamente no caminho contrário do que ela foi ensinada, ou do que ela viu, do que ela vivenciou. Percebe que a influência ela é tão forte que a gente vê que crianças que convivem, mesmo que os pais sejam trabalhadores, mas convivam em meio, por exemplo, em favelas, em meios de risco, eu estou dando um exemplo, mesmo que o pai more na favela e ele não seja uma pessoa do crime, a influência que tem ali naquela situação, se aquela criança convive muito com as pessoas ali e recebe essa influência, é muito provável que ela se torne uma criminosa. Assim a gente pode ser para as drogas, para a prostituição, para o pessimismo, para o egoísmo, para qualquer situação. Tudo que a criança conviver, a tendência é o que que ela se torne isso. E aí, talvez você, pai e mãe que está assistindo a live, fala assim, puxa, me deixou muito preocupado. Eu quero te dizer que existe um princípio bíblico que está em João 8,32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entenda que quando a gente fala de conhecer a verdade, não é só na teoria, é viver a verdade. Então quando uma pessoa que vem de um relacionamento ou teve uma experiência de um relacionamento amoroso, por exemplo, totalmente traumático, quando ela conhece o verdadeiro relacionamento, o que é o verdadeiro relacionamento, e se entrega para isso, ela está descobrindo a verdade, e a verdade vai libertá-la daquele trauma, de tudo aquilo que foi construído inicialmente na mente dela, mas que vai ser transformado com isso. Com a entrega dela, com o conhecer a verdade. Bom, direcionando para as conclusões, eu quero dizer para você o seguinte: o que a ciência conclui então dos relacionamentos? Ela diz o seguinte, que a conclusão que os relacionamentos, eles não são importantes. Os relacionamentos, eles não são importantes, eles são determinantes. A ciência diz que os outros, eles importam sim, e que é impossível, note bem a palavra que os cientistas usaram, é impossível a gente atingir a felicidade autêntica sozinho. A gente precisa dos outros. Eu quero agora acalmar seu coração, porque eu vou te dar algumas sugestões de atividades para você mudar isso no seu núcleo familiar, no seu núcleo social, no seu relacionamento, independentemente dos erros que você cometeu nos relacionamentos da sua vida. Existe uma fórmula muito simples para você melhorar os seus relacionamentos. É justamente se relacionar. Porque os relacionamentos, nós vimos que ele afeta diretamente a nossa felicidade, a nossa saúde física e psicológica, e ele determina a nossa qualidade de vida. Então tá bom, como eu posso então melhorar os meus relacionamentos me relacionando? Porque isso parece redundante. Vamos também a descobertas científicas. Se você se dedicar
3 horas todos os dias para se relacionar com pessoas, seja na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. E essa interação social, ela pode ser presencial, pode ser por uma mensagem, por áudio, por uma ligação, enfim. Se você se dedicar a conversar, a se relacionar por 3 horas diariamente, as suas chances de ter um dia ruim reduzem 10%. Então vou repetir. Se você se dedicar 3 horas do seu dia para interagir com outras pessoas, seja na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, as suas chances de ter um dia ruim reduzem 10%. Agora, se você se dedicar 6 horas do seu dia para se relacionar com pessoas da sua família, seja no seu relacionamento amoroso e no seu trabalho, a probabilidade é que o seu dia, dizem os cientistas, seja muito próspero. Olha que bacana. Então, 6 horas de dedicação do seu dia interagindo, diz que o seu dia será próspero. Agora, eu quero dizer uma outra coisa. Existe um experimento de um japonês chamado Masaru Emoto, que ele fala do poder das palavras. E aí eu quero dizer para você que a Bíblia também fala sobre isso, que o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isso Jesus disse, e ele estava dizendo que o que sai da boca são as palavras. Uma coisa que é muito bacana e poderosa, você não faz ideia do que isso pode fazer, e eu falo sempre isso nos meus cursos, inclusive mostro experimentos científicos disso, é usar o poder das palavras. Gente, palavra é de graça. Você pode usar, é o que eu chamo de abençoar a identidade. Eu faço isso, eu tenho 2 filhas, sou casado, faço isso o tempo todo. Na maior parte do tempo eu digo para as minhas filhas, olha, eu te amo, eu sou muito feliz por ser seu pai, você é muito inteligente, você é muito bondosa, você é muito carinhosa, você é muito amorosa, o tempo todo. E aí geralmente eu chego assim, filhas, para uma delas eu falo assim, filha, posso te dizer uma coisa? Elas dizem, já sei, você me ama. Já sei, eu sou muito importante para você. Quanto mais você abençoar a identidade das pessoas, estou dizendo isso na família, mas isso serve para amigos também, agradecer, usar do poder da gratidão, da gentileza e abençoar a identidade, que é o elogio, cara, mais você está aprofundando as raízes de felicidade na sua vida e mais você está fortalecendo os laços dos seus relacionamentos. Aí eu quero de novo, baseado em tudo isso que a ciência fala, eu quero concluir, eu quero falar aqui de uma passagem bíblica que está em 1 João 4,12. E João diz o seguinte, olha, ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, se a gente amar os outros, Deus vai aperfeiçoar o amor em nós. E aí eu quero remeter, baseado nessa passagem bíblica, nesse princípio bíblico, quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou pra gente. Primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então pensa comigo, percebe que nos 2 mandamentos, exige de nós relacionamento? A gente só vai conseguir cumprir esses 2 mandamentos se a gente decidir se relacionar com Deus e com as pessoas que nos cercam. Então exige de nós a decisão de investir tempo, não é gastar tempo, é investir tempo em relacionamento. E eu vou além desses 2 princípios bíblicos. Eu vou dizer para você que se a gente pegar Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e olhar todas as histórias, a gente vai ver que tudo se resume em Deus o tempo todo buscando ter um relacionamento com o homem. A Bíblia, se eu pudesse resumir ela, num sentido, seria esse. Deus tentando o tempo todo ter um bom relacionamento e um relacionamento profundo com o homem, com o ser humano. E aí eu quero ler para vocês agora sobre um ser humano, né, que teve esse relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, que é o rei Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, que no momento em que ele escreveu esse salmo, tá em Salmos, é o Salmo 63, ele estava vivendo
perseguição, passando necessidade física mesmo, de não ter o que comer, passando fome, fugitivo, recebendo ameaça de morte e sendo perseguido. Então pensa você nessa situação por um instante agora. Você sendo ameaçado, passando necessidade, passando fome, não tendo um local fixo para morar, você tendo que ficar fugindo de um lado para o outro, e aonde as pessoas te encontram, falam, tem gente querendo te matar, existe um exército poderoso querendo te matar. Pensa, quando eu paro para pensar nisso, particularmente eu acho que eu entraria em desespero. Tem que ter muito relacionamento com Deus para conseguir escrever o que ele escreveu, e ele escreveu baseado no que ele viveu. E presta atenção, eu vou ler agora para você, isso está em Salmo 63, tá? Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, diz o seguinte, é Davi dizendo, ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar em tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Vou ler tudo de novo, me perdoa. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na sua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, eles me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Cara, é muito profundo esse salmo. Olha que lindo. Ele fala que as bênçãos de Deus, o relacionamento com Deus é melhor do que a vida. E mesmo passando perseguições, sendo ameaçado, passando necessidade, ele fala que ele segura, que a mão de Deus segura firme nele e por isso que ele se apega a Deus. E é com esse salmo que eu quero terminar e deixar para que você reflita. Qual é o seu nível de relacionamento? Qual é o relacionamento que você tem tido com Deus e com as pessoas? Eu quero te convidar, e mais do que isso, eu quero te desafiar a buscar ter relacionamentos melhores, a começar da sua família, a separar tempo para o seu filho, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, a dedicar tempo para os seus amigos, no seu trabalho, perguntar como é que vai, se está tudo bem. Cara, perguntas simples e aí aprofundando esse relacionamento. Porque eu garanto para vocês que quanto mais você se dedicar aos seus relacionamentos, mais feliz você será. Porque essa é uma das raízes da felicidade, mais uma delas. E em nossas lives tem sido para falar dessas raízes. Então, se você está aqui com a gente pela primeira vez, não perca, toda quinta-feira a gente está fazendo às 8 horas lives falando dessas raízes. Fica com a gente, vai lá na fanpage extraordinaria.mente.oficial, lá no Facebook, tá? No Instagram é extraordinaria_mente_oficial. No começo da live tá os endereços, e eu vou terminar a live, vou deixar para vocês o endereço das nossas redes sociais. Esteja com a gente, porque eu tenho certeza que se essa live fez sentido para você, as demais também farão, ok? E eu quero me despedir de vocês dizendo a famosa frase, uma frase que eu carrego comigo, que é felicidade, que essa palavra defina a sua vida, tá bom? Abraços, fique bem e até a nossa próxima live. Um beijo, gente! Deus abençoe a todos vocês.